A gente está numa série de palavras, a grande colheita de trigo. O tema de hoje é tirando a palha dos ouvidos. Diga comigo, diga tirando a palha dos ouvidos. Então vamos lá, vamos ver onde que o Senhor nos leva hoje. Diz o texto: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Colhei primeiro quem? O joio. E atai-o em molhos para o queimar. Para quê? Para queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Onde que o trigo é juntado? No celeiro de Jesus Cristo. Diga: eu sou trigo e serei recolhido no celeiro do meu Senhor Jesus. Amém? O foco dessa palavra é os ouvidos. A primeira coisa que o Espírito Santo nos diz essa noite é que quem tem ouvidos tem identidade. Amém? O que é, no seu conceito, certo e errado? O que sabemos é que sem conhecimento não se tem identidade. E eu te pergunto, qual é o teu grau de instrução? Eu me lembro que na época, logo no início da minha vida adulta, em busca dos primeiros trabalhos, obrigado, Paulo, Deus abençoe. Uma das coisas que me perguntavam na entrevista, né, era qual o teu grau de instrução? Quer dizer, qual o teu grau de conhecimento? Né? Porque dependendo do teu conhecimento, é como está a sua identidade. Não precisa abrir, mas lá no livro de Mateus, capítulo 16, 22, há uma conversa muito séria entre o discípulo e o mestre, né? E o discípulo Pedro, diante da descrição da obra da cruz, ali Jesus Cristo está dizendo: ora, o plano é esse, né, pastor Paulo? Qual que é o plano, né? O plano é esse, e Jesus mostra o plano para Pedro. E no verso 22, diz assim: e Pedro, tomando de parte, quer dizer, pegou Jesus no meio do pessoal, levou para o cantinho e começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender Jesus, dizendo para Jesus: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro traz Jesus para um cantinho e repreende Jesus, dizendo: não, esse negócio de ser morto na cruz, esquece isso aí, você está louco. Não, isso é muito sofrimento, isso não pode acontecer contigo, tem compaixão de ti. É quando Jesus o repreende, Jesus fala duro com ele. Por que houve essa fala de Pedro diferente daquilo que Cristo estava trazendo? Porque Pedro tinha palhas no ouvido, Pedro não tinha identidade. Caminhava com Cristo já há mais de 3 anos e a identidade dele ainda não estava formada. A falta de identidade muitas vezes é a ignorância, uma ignorância impregnada. Existe o errado por ignorância e existe o errado por decisão. Pedro errou por falta de conhecimento. E tudo isso eu quero resumir para você, que é falta de doutrina. Escute, preste atenção no que eu vou te dizer. A tua doutrina está em ouvir e absorver a verdade de Deus, que precisa entrar na sua alma. Posso para mim? Olhe para o teu irmão e diga para ele: como? Né? Como é possível isso? E eu digo para você que é tirando a palha dos ouvidos. Posso ver amém? Fogo de palha queima rápido e se apaga. Presença de Deus permanece para sempre. Agora escute, a verdade de Pedro diante de Cristo
ao entender a crucificação, o levaria a ser queimado como palha. Porque Pedro, quando chega para Jesus, ele chega num fogo e numa convicção, pega Jesus, tira no meio. É como se a gente estivesse num culto e Pedro tirasse Jesus do púlpito. Fala, Jesus, espera aqui, pessoal, espera um pouquinho, fica todo mundo olhando o que está acontecendo. Pedro tira Jesus do púlpito, leva lá para fora no cantinho e o repreende. Essa visão de Pedro, esta força que há em Pedro, o levaria a ser queimado como palha, porque ele está dentro de uma convicção errada. E nós precisamos observar isso na nossa vida. Pedro precisou acrescentar conhecimento de Deus em sua vida, para continuar crescendo na mente, para continuar crescendo na alma, para continuar recebendo autoridade que vem do céu. Posso ouvir um amém? Escute o que eu vou te dizer. Sem doutrina, sem autoridade. O que a sua mente precisa? A sua mente precisa de conhecimento de Deus. A tua alma precisa de conhecimento de Deus. Existe uma unção, uma autoridade sobre a sua vida, que foi dada da parte de Deus. Eu quero dizer para você que os céus estão abertos sobre a sua cabeça. A sua alma precisa clamar pela verdade que liberta. Que você receba a verdade que liberta em nome de Jesus Cristo. A minha oração sobre a sua vida é que você receba a verdade que liberta em nome de Jesus Cristo. Que você receba a verdade que liberta em nome de Jesus Cristo. Que você receba a verdade que liberta em nome de Jesus Cristo. Alguns entenderam. Que você receba a verdade que liberta em nome de Jesus Cristo. Quem tem ouvidos limpos tem colheita extraordinária. Primeiro ponto da palavra. Está lá em Mateus 13:4. Diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Olha que coisa linda. E o verso 4 diz assim: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. Olha só. Quem não tem semente, não tem nada. Quem não tem semente, não tem o grão, só tem palha. Quem só tem palha, quando a essência e o conteúdo é palha, que não tem conteúdo nenhum na verdade, é queimado do lado de fora. Para ser levado para o celeiro tem que ter grão, tem que ter trigo, tem que ter semente. As aves representam na parábola tudo que arrancam a semente de Deus da sua vida. Preste atenção. E quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. As aves representam na parábola tudo que arrancam a semente de Deus da sua vida. A semente é a palavra viva dentro da parábola. Posso ver amém? É a palavra eficaz. É a verdade de Deus na sua vida. Por que as aves comeram a semente semeada? Porque a semente ficou do lado de fora da terra. Ficou próximo, mas do lado de fora. A semente ficou exposta. O semeador lançou a semente e a semente não foi para dentro. A semente ficou do lado de fora. Escute, o pé do caminho, a beira do caminho, representa a condição em que está o coração e a alma de muita gente. Para muita gente, a palavra de Deus não tem valor. É como querer colocar algo em um lugar que está cheio e não cabe mais nada. Você até coloca, mas vai cair fora. Não sei se vocês já passaram pela experiência. E eu me lembro de 2 fatos da minha vida. Um parece que é muito constante, principalmente com roupa, com sacola, em que você está tentando guardar mais do que o local cabe. Aí sabe quando tem aquela sacola que você precisa achar um espaço para colocar ali em alguma prateleira que você tem? Você fala, não, falta essa sacola,
Eu vou pôr essa sacola, acabou, já puxo uma cortina aqui, está tudo resolvido. E você soca aquela sacola ali naquele canto, você nem tira o pé do lugar, a sacola cai no chão. Então o lugar está muito cheio. Eu me lembro uma vez que, jovem ainda, e no comércio do meu pai fez uma prateleira e colocou um monte de bebida, né? Uma prateleira com um monte de bebida. E eu não me lembro por que razão, mas não sei se alguém estava mexendo, não sei se alguém bateu na prateleira, aquilo caiu. Mas ali foi um tanto de garrafa que foi se quebrando e foi se perdendo tudo aquilo, porque não estava bem preso, bem armazenado. Essa semente do lado de fora é a semente assim, sabe, quando você mira algum lugar, você fala assim, eu vou deixar aquilo ali, vou deixar ali, só que você não quer levar até lá com a mão e você joga, você fala, não, eu vou jogar e vou acertar e vai ficar no lugar. Então o semeador está semeando e jogou a semente no lugar certo, só que ela ficou do lado de fora. Por que ficou do lado de fora? Às vezes bate no local certo e vai para fora, porque lá está cheio, uma alma muito cheia, um coração muito cheio. Seu coração é como a beira deste caminho, não recebe mais novidade de vida, porque quem está muito cheio, vem a palavra fresquinha, vem, sabe, sai do forno do Espírito Santo, não entra, sabe por que não entra? Porque está cheio. A igreja, a palavra, os ensinos bíblicos não tem mais espaço na mente. Preste atenção no que eu estou dizendo. A palavra, os ensinos bíblicos não tem mais espaço na alma. Muitos estão vivendo dessa forma. Essa noite eu declaro sobre a sua alma que Deus encontre espaço na sua vida, meu irmão. Minha irmã, que Deus encontre espaço na sua vida para semear aquilo que é eterno. Que o seu coração tenha sementes que sejam a verdade de Deus. Que você receba sementes que sejam a revelação de Deus. Que você receba aquilo que é puro. O que é Deus para o tempo presente e o que é Deus para o tempo futuro. E o que é Deus para a tua eternidade em nome de Jesus Cristo. Quem recebe isso? Diga glória a Deus. Diga aleluias. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Um dos atos constantes no Antigo Testamento para que o templo de Deus funcionasse como ele realmente desejava, tinha que ter o óleo de azeite, que servia também para iluminar. Havia vários tipos de óleo, e o óleo que era usado para ungir os sacerdotes tinha que ser da melhor azeitona. E para se tirar o melhor óleo, além de selecionar azeitonas, as azeitonas iam para uma prensa, e aquela prensa começava a moer aquelas azeitonas, e ali começava a se retirar o óleo. Então um óleo puro, ele é selecionado desde o início, a um processo até chegar a um óleo puro. Tem que passar pela prensa. Se você não passar pela prensa do Espírito Santo, você não vai ser puro. Não adianta querer ser um cristão e não entrar na prensa do Espírito Santo. Você precisa desejar a prensa. Você não pode evitar a prensa do Espírito Santo. Você tem que desejar a prensa. Quando a semente de Deus é lançada na sua alma, quando a semente de Deus é lançada no seu coração, tem que ser sugado, para que possa levar você a uma vida plena, absoluta com Deus. Quem tem ouvidos limpos, tem colheitas extraordinárias. Posso ouvir um amém? Segundo ponto, eis que o semeador saiu a semear, e o verso 5 e 6 diz assim: uma outra parte caiu em pedregais, onde havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Vou ler novamente. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda.
mas vindo o sol queimou-a e secou-se porque não tinha raiz. Observe isso, ouça, aqui a semente não foi levada por aves, ela não foi tirada, aqui a semente ficou, e o processo de colheita deu andamento. Bem falou o Jefferson a respeito do tempo da colheita. Então, no calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos, ele vem através de uma forma de marcar o tempo diferente da forma de marcar o tempo do povo de Deus. E dentro do que é o calendário hebraico, que é o calendário lunar, esse período agora é o período em que estamos caminhando para a terceira festa bíblica, que é o tempo da colheita. Nós precisamos entrar dentro do mundo espiritual e entendermos que nós estamos num período que, se nós então vivermos o processo da semeadura, do plantio, da semeadura, do tempo de regar, do tempo de tratar, quando chegarmos lá para setembro, outubro, nós viveremos uma nova e grande colheita da parte de Deus, no campo espiritual, no campo físico, no campo emocional, em todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus por isso. Então, aqui a semente ficou e o processo de colheita deu andamento. Preste atenção nisso. Essa semente, ela vem dentro do processo normal, está tudo bem, mas não sobreviveu até o momento da ceifa, até o momento em que o momento em que vai ser retirado, separado e levado para o celeiro. Ao chegar o tempo do celeiro, essa semente que começou a nascer, ela não existia mais, ela não entrou no celeiro de Jesus Cristo. Tem muita gente que começa a caminhar com Jesus, mas não entra no celeiro do Senhor. Quem são essas pessoas que começam bem? São mentes e almas que no decorrer do tempo se fecham. São mentes e almas fechadas. São mentes e almas desacreditadas. São pessoas que sangram por dentro. Sangram, mas ao mesmo tempo desprezam o poder da palavra. A semente fica e nasce, mas é morta dentro de um coração duro. Triste fim. O que faz com que isso aconteça na vida de uma pessoa? A semente que nasce significa que houve um tempo em que, preste atenção no que eu vou te dizer, houve um tempo em que tudo era tão fácil de entender, tudo era fácil de entender Deus, tudo era tão fácil de acreditar, tão fácil de praticar, tudo que se aprendia na igreja era tão bom, era tão puro, e esse mesmo coração com o tempo foi se endurecendo, e não permitiu que o trigo criasse raiz, porque é uma coisa rasa. Olha a sua vida cristã, agradeça a Deus porque você chegou até aqui, posso ver amém? Mas aqui não é o final, porque ainda não é o celeiro. Você ainda está dentro de um processo de crescimento, de fruto, de produzir, de fazer. Vai chegar um ponto em que o Senhor vai nos levar para o celeiro, glória a Deus por isso. Nós não podemos perder os nossos olhos no celeiro do Senhor. Não podemos deixar o mundo nos enganar. Olhe para a tua vida cristã. Olhe como tudo começou. Olhe como você deu os primeiros passos em direção ao Senhor. Será que você se lembra do momento que você começou a identificar os primeiros livros da Bíblia? Será que você se lembra quando você foi impactado pelos primeiros textos falados no púlpito? Quando você ouviu, por exemplo, até essa palavra mesmo, a parábola do semeador. Lembre-se, quando você ouviu isso pela primeira vez, como que ficou o seu coração, como que ficou a sua alma? Lembre-se dos momentos em que você sentiu a presença do Espírito Santo te envolver, e que seus olhos começaram a chorar sem você ter vontade. Momentos muito pequenos, muito íntimos entre você e Deus, no decorrer da linha do tempo, da sua conversão, da sua dedicação e do seu temor. Observe esses momentos.
se não foram momentos puros, se não foram momentos lindos, momentos fáceis de se entender, de se viver, de se respirar. Agora, para muitos, se tornou uma coisa rasa, porque aquilo que seria o profundo para enraizar e permanecer, estavam cheios de pedras, pouca terra. O que causou esse raso? O que causou esse desprezo? Aqueles que se sentem nessa condição de não ter mais essa pureza, não tem mais essa alegria, não consegue enxergar mais esse mover do Espírito Santo. O que causou esse desprezo? Foi Deus que causou isso? Foi Deus que decepcionou você? Foi Jesus Cristo que prometeu algo e não cumpriu? Foi o Espírito Santo que mentiu? Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 75, diz assim: E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. O que está acontecendo com Pedro aqui? É o Pedro que tirou Jesus do púlpito, levou para o canto e falou: esquece esse negócio de obra de cruz, que nada, esse negócio de derramar o sangue, para com isso, não faça isso com você não. É esse Pedro que está chorando amargamente, porque quando ele recebeu a semente, ele teve que deixar a semente entrar dentro dele, só que tinha muita coisa dentro dele que não deixava a semente entrar. Só que graças ao bom Deus, ele chegou um momento que ele se viu necessário tirar coisas dentro dele. Ele teve que ir lá na alma dele, encontrar a sacola que estava lá dentro daquela sacola, um monte de informação dizendo que Jesus não pode entrar na cruz. Sabe o que Pedro teve que fazer? Escute o que eu estou te dizendo agora. Pode fazer toda a diferença na tua vida cristã a partir desse momento. O próprio Pedro teve que olhar para a sua própria alma, pegar aquela sacola e falar: não, isso aqui não é verdade, isso aqui é mentira. Eu não posso concordar com a convicção de que Jesus não pode ir para a cruz. Eu tenho que concordar com a convicção de que Cristo tem que ir para a cruz. E o que é essa mudança de comportamento? Mudança de mentalidade, mudança do conceito de valores dentro da alma. O que é isso? É o choro amargo. Esse é o choro de quem tem uma determinação errada, uma convicção falsa e um coração endurecido. O choro amargo é que na hora que ele estava expulsando, expelindo, ele estava arrancando da vida dele aquilo que o fez negar Cristo. A amargura no choro de Pedro fez com que a dureza do seu coração fosse esfarelado. Posso ver amém? Esfarelado. A dureza do coração de Pedro virou pó. Sabe o que tudo se torna diante do Espírito Santo? Pó, que é a matéria-prima. Uma terra ruim se tornou boa. O que o Espírito Santo faz? Faz de um coração ruim se tornar um coração bom. Bom o suficiente para semear e dar frutos. Posso ver amém? E eu te pergunto, quem é que pode fazer isso? Olhe para você. Olhe para você, olhe para a tua alma, olhe para o teu coração. Quem é que pode fazer isso senão Deus? E eu quero que você ouça muito bem. Hoje Deus te chama para anunciar um novo sobre a sua alma. Hoje Deus te chama para esfarelar o endurecimento da sua fé. Hoje Deus te traz para mudar a sua convicção. Hoje é dia de decisão para a sua alma. Hoje o sangue morto, pisado, parado na sua alma está sendo obrigado a sair, porque Jesus Cristo está fazendo uma transfusão de sangue. E começou a injetar um novo sangue, um sangue e um vivo caminho. Começou a entrar na sua alma o sangue de nosso Senhor Jesus. Hoje acaba o tempo velho na tua alma.
como Pedro, você será renovado para viver Cristo, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe, se manifeste no seu lugar. Quem tem ouvidos limpos, tem colheitas extraordinárias. Terceiro ponto. Eis que o semeador saiu a semear. E o verso 7 do capítulo 3 de Mateus diz assim: e um outro caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, né? Cuidado com os espinhos, e os espinhos, porque os espinhos sufocam. Tudo que te sufoca, preste atenção, tudo que te sufoca anula o poder de Deus na sua vida. Agora escute, não alimente o que te sufoca. Posso ouvir amém? Você está sendo espetado? A questão é, o que você faz com aquilo que está sendo espetado? Porque a semente caiu, e essa semente não se fala do problema na terra. Essa semente tem boa terra, porque caiu na terra e começou a crescer, está dentro do processo, vai para a colheita, ótimo. Só que em cima havia espinhos, então conforme ela vai crescendo, vai ficando forte, viçosa, vai vindo, vai surgindo já os sinais dos primeiros frutos, os espinhos começam a espetar. Tudo se acumula na alma, e da alma transborda por todas as partes da sua vida. A palavra do Senhor diz, o Senhor diz através de sua palavra: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Eu digo, tem muito sofrimento, muito sufoco, porque é tanto conhecimento fora da Bíblia, que não tem conhecimento bíblico para respirar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A alma sufocada, ela não tem revelação, meus irmãos. A alma sufocada, ela tem carência de Deus. Uma alma sufocada, ela torna-se dona do próprio nariz. Há tempos Deus tem me mostrado, e há tempos eu tenho procurado viver e transferir para quem recebe. Ser cristão não é só a parte do sim. Ouça o que eu estou te dizendo. Você quer saber se você é cristão? Você é cristão quando você recebe um não. Porque o nosso Deus não é um Deus para massagear o teu ego. Ele vai fazer você chorar de alegria, mas não para satisfazer as suas convicções erradas. Se você de fato quer ser um trigo que produz, se você de fato quer tirar a palha dos teus ouvidos, você tem que aprender a entrar diante do Espírito Santo e deixar Ele te esfarelar. E no momento que Deus começa a nos esfarelar, no momento que Ele começa a esfarelar a nossa alma, Ele começa a trazer sobre nós o seu poder, a sua soberania. Em muitas coisas que queremos, entendemos que Deus não quer que façamos. Se não tem um choro amargo para arrancar a amargura, os espinhos vão aumentando. A amargura até não conseguir respirar mais. Almas sufocadas que acreditam que são dono do seu nariz, são almas amargas, que podem até ter um pouquinho de doce, mas a essência é amarga. Vive um evangelho cheio de feridas abertas, e vai sendo espetado, e vai sendo machucado, e vai sangrando, e não tem cura. Não tem cura. Não existe viver o evangelho pela metade. Anestesia, né? Posso dizer, como experiência na cirurgia no olho, funciona. Na hora da cirurgia. Agora não dá para viver uma vida anestesiado. Vai levar uma vida anestesiado por remédios? Porque a sua alma está sufocada?
O sufoco da sua alma não resolve com remédio. O sufoco da sua alma resolve em tirar os espinhos. O céu de Deus arranca os espinhos. O céu de Deus tem tratamento para as feridas. O alívio para a sua alma está em Jesus Cristo. Quem recebe? E você tem que ser quê? Prensado, meu irmão. Minha irmã, você precisa ser prensado. Com a certeza de que Deus vai tirar o mais puro óleo. Aquilo que é mais puro e vai ser derramado sobre a sua alma. Quem tem ouvidos limpos tem colheitas extraordinárias. Quarto ponto. Eis que o semeador saiu a semear. E o verso 8 diz: e outra caiu em boa terra e deu fruto. E olha que maravilhoso. Porque esse fruto, ele vem ou 100 vezes mais, ou 60 vezes mais, ou 30 vezes mais. Quer dizer, no mínimo de tudo que Deus te dá, multiplica através das suas mãos 30 vezes mais, ou 60 vezes mais, ou 100 vezes mais. E é interessante que Jesus conta essa parábola. E se você observar e ler com calma a parábola, esse verso ele começa dizendo em 100 vezes. Ele não vai numa ordem crescente, ele vai numa ordem decrescente. E quando eu olho Jesus dizendo que o fruto ele dá 100 e ele vai decrescendo para 60 e para 30, o que Jesus está ministrando no meu coração é que assim, se a tua fé estiver a todo vapor, meu filho, é 100 vezes mais. Agora, se você não tiver muito bom, 60 vezes mais. Se você for um pouco tímido, no mínimo 30 vezes mais. Mas o que o Senhor está dizendo para a gente, eu não quero que seja 30, eu não quero que seja 60. Eu quero que seja 100. Porque se Ele tem 100, Ele quer que seja derramado 100. O que você precisa entender? Existe uma grande colheita de trigo. E o que é necessário para uma grande colheita? Uma boa terra, posso ver amém? Uma boa terra que dá um bom fruto. E qual que é o melhor fruto? O trigo de Jesus. Glória a Deus por isso. E qual é esse fruto? Qual é esse trigo? Qual é uma outra forma de nós entendermos para que a gente venha viver na prática? Qual que é? É o fruto do Espírito Santo, meus irmãos. A Bíblia ficou desatualizada? Você acredita no poder da palavra? Você acredita na Bíblia Sagrada? Então, Deus diz que para que a gente venha ter relacionamento transparente, íntimo, pleno, absoluto, de você falar e você ter uma resposta de Deus. Deus falar e você ouvir o Senhor. Um relacionamento para uma eternidade. Você tem que ter o fruto do Espírito Santo. Deus negocia a sua palavra? Deus negocia a sua palavra? Não. Se Deus, que é o seu Senhor, o seu Deus, o seu Salvador, Ele não negocia a sua palavra, então você como filho, não pode negociar a palavra. Se o seu Deus não negocia a palavra dele, você não pode negociar a palavra dele. Sim ou não? Então o que a palavra do Senhor diz como um espelho para nós? Põe na TV para mim. Gálatas capítulo 5, verso 22. Será que de tanto lermos, a gente já não se importa mais? Será que de tanto lermos, isso já não faz diferença para a gente? Será que porque a gente já passou os olhos nesse texto, hoje a gente não consegue mais observá-lo? Não consegue mais entender a revelação daquilo que vem nesse texto? Gálatas capítulo 5, verso 22 diz o quê? Mas o fruto do Espírito, quer dizer, quais são os ingredientes disso? Para você realmente ser o trigo que produz, você precisa ter amor. Posso ouvir amém? Você precisa ter gozo na sua vida. Você precisa ter paz. Você precisa ser longânimo. Você precisa ser benigno. Você precisa ter bondade.
Você precisa ter fidelidade. Você precisa ter mansidão. Você precisa ter domínio próprio. Amém? São ingredientes. Ingredientes para que você entre no celeiro. Todo trigo de Cristo, para entrar no celeiro, tem que vir com o fruto do Espírito Santo. Fora disso, não há negócio, não tem uma terceira alternativa. Ah, mas isso é muito difícil. Para Pedro foi difícil entender que Jesus não poderia ser crucificado. Vocês acreditam que o choro amargo que ele teve naquela noite foi fácil enfrentar? E se eu disser para você que o mesmo demônio que atacou Pedro naquela noite, foi o mesmo demônio que atacou Judas Iscariotes? Judas não suportou e foi para o inferno. Pedro suportou e passou pelo processo. Podemos dizer que Judas, quando foi jogado na prensa, espremido, não saiu nada, ficou esmagado. Não tinha nem um pouco de óleo. Todos nós temos que passar pela prensa. Mas é uma prensa que vai gerar sobre a tua vida o resultado de tudo que você almeja e que você nem imagina. Você crê que Deus existe? Você tem fé para desejá-lo? Diga comigo assim: eu tenho uma extraordinária colheita. Agora escute, Cristo é a nossa extraordinária colheita. O que vier a mais, meus irmãos, é lucro. Porque Cristo é o tudo que nós precisamos. Nós precisamos dele hoje, precisamos dele para sempre, precisamos dele eternamente. Glória a Deus por isso. Então vamos tirar as palhas dos ouvidos. O Senhor diz que ele deixa crescer tudo junto. Tudo junto. Essa frase tudo junto e misturado, literalmente, tudo junto e misturado. Tanto bom quanto ruim. Só que nós temos que saber nos localizar em tudo isso. Quem tem ouvidos tem identidade. Amém? Então, esvazie-se de tudo que não produz. Tenha muita coisa na alma que é só palha. É fogo de palha. Começa bem e não termina nada. Chega. Deus vai organizar essa bagunça na sua alma. Deus está tirando o lixo do diabo para fora, para semear as melhores sementes na sua alma. Toda semente plantada por Jesus na sua vida não vai secar e morrer, mas vai ter vida e vida abundante. Que todo ensino falso, todo alimento do fruto proibido seja arrancado da sua alma agora, em nome de Jesus Cristo. Chega de heresia, chega de paganismo, chega de Bíblia adulterada, chega de ensinos de falsos mestres, falsos pastores na sua vida, chega de encantamento, de hipnose, de engano, chega de maldições em nome de Jesus Cristo. Hoje você verá a luz do Espírito Santo em sua alma, em nome de Jesus Cristo. Que todos os espinhos sejam arrancados, toda a ponta de espinho seja quebrada, que tudo que sufocava, que sufoca a sua alma, não sufoca mais em nome de Jesus Cristo. Que todo dardo inflamado do maligno saia da sua alma agora, em nome de Jesus Cristo. Receba o alívio da intimidade com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Se prepare para frutificar e colher. A grande colheita existe e Deus criou a grande colheita para você viver ela, você respirar ela, para você usufruir do que Deus fez. Tudo que foi criado e entregue nas suas mãos é seu. Foi Deus que te deu. Seja liberto em nome de Jesus Cristo. Seja curado em nome de Jesus Cristo. Receba seu tratamento espiritual com o Espírito Santo. Glória a Deus. Quem recebe? Pode sair um glória a Deus aí? Dê uma salva de palmas ao Senhor.